Primeira coisa, né, gente, que eu acho que é importante a gente entender é que nenhum bebê é igual, né? Isso eu sempre falo pra vocês. Então, pegar aquelas tabelas, né? Se vocês digitarem no Google sonecas do bebê, gente, vai aparecer milhões de tabelas, milhões e milhões de tabelas. E nessas tabelas, nem elas vão concordar entre elas, né? Cada tabela vai estar de um jeito, cada tabela vai estar com uma faixa etária, com mais sono, menos sono, mais soneca, menos soneca, mais tempo, maior número, menor número. Então, as tabelas de sonecas, elas são muito confusas. Por que que elas são confusas? Por que que elas confundem vocês? Porque, de fato, as sonecas, né, elas são, às vezes, né, elas têm mais ou menos uma noção, a gente tem mais ou menos uma noção de quantas sonecas cada criança em cada faixa etária tem, mas não é um padrão, não é uma regra, né? As sonecas, elas são, de fato, específicas para cada bebê, para as necessidades de cada bebê, né? A gente tem um valor ali que a gente tenta se aproximar para a gente tentar entender o padrão, né? E para saber, na verdade, é um guia, na verdade, para a gente saber se está muito fora do padrão, né? Então, por exemplo, se o normal para uma criança, às vezes de 4 meses, 5 meses, é ter, de repente, 4 sonecas, e o seu bebê tá tendo 6, 7 sonecas, a gente sabe que ele tá bem fora do padrão. E a gente começa a avaliar por isso. Então, não se apeguem, tá? Às sonecas que vocês olham nas tabelas perdidas por aí. As sonecas, elas são fundamentais para melhorar tanto o padrão de sono noturno, quanto também os bebês assimilarem as informações que eles vão adquirindo durante o dia, tá? Nós adultos não temos necessidades de tanto tempo de sono igual os bebês e nem das sonecas durante o dia igual os bebês têm. Um adulto ou outro aí tem uma vontade, uma necessidade maior de dormir durante o dia, mas isso é mais raro. Os bebês, eles têm esse padrão de dar uma dormidinha durante o dia para recarregar as energias e também, gente, para poder guardar algumas informações, para poder fazer maturação do cérebro desses bebês, tá? Esses bebezinhos pequenos, principalmente, eles estão no que a gente fala, desculpa, gente, eles estão numa fase que a gente fala, né, que eles estão fazendo novas sinapses, né, que são novas ligações nervosas dentro da cabeça mesmo, né? Como se pensa assim uma casa, sabe? Uma casa onde você construiu a casa e vai montar toda a rede elétrica daquela casa depois. O que que acontece? Nos bebês é a mesma coisa. Eles estão prontinhos ali, mas as ligações elétricas, né? É como se fossem as sinapses, as conexões dos neurônios. Nessas novas sinapses, elas acontecem muito durante o sono, né? Então, os bebês precisam dormir mais. É durante o sono que acontece o que a gente chama de sinapsonogênese, né? Que é a formação das novas sinapses. Então, é fundamental que eles durmam, que eles tirem sonecas. Mas a gente tem que entender, né, que as sonecas, elas são, de fato, momentos que o bebê precisa passar por todas as fases do ciclo. Tanto a fase leve quanto a fase profunda do sono, né? Porque em cada uma dessas fases acontecem, né, modificações importantes, né? Por exemplo, na fase do sono profundo, a gente assimila algumas informações, a gente tem algum armazenamento de informações que é fundamental para esses bebês. E na fase de sono leve, a gente também tem, durante todo o sono, né, a gente tem a consolidação da memória, assimila informações que são importantes e joga fora informações que não são tão importantes para os bebês e para as crianças de um modo geral. Eles ainda estão com o cérebro em desenvolvimento, ainda estão com o cérebro em formação. Então é importantíssimo que eles durmam bem, também durante as sonecas, que eles passem também durante as sonecas por todas as fases do ciclo. E o que a gente fala, né? Os ciclos do sono, eles têm várias fases, tá, gente? Só que, para simplificar para vocês, eu costumo falar do sono leve e do sono profundo, porque não vale a pena eu ficar esmiuçando aqui cientificamente cada uma das fases do sono, né? Mas é importante que vocês entendam essas duas fases principais, de sono leve e de sono profundo. E o que que acontece? Durante as sonecas, né, os bebezinhos aí até os 4, 5 meses, às vezes, né, por aí, geralmente 3, 4 meses, mas alguns até os 5 meses, eles iniciam o sono no ciclo leve, depois eles vão para o sono de ciclo profundo, eles vão para a fase profunda do sono. Então é importante que vocês entendam e observem a soneca inteira do bebê. Será que esse bebê passou, de fato, por todas as fases do ciclo naquela soneca, né? Então você tem que observar o bebê de vocês. É importante, dentro da soneca, vocês saberem quanto tempo dura o ciclo de sono do bebê de vocês. Em geral, esse ciclo de sono tem no mínimo 40 minutos,
para os bebês mais novinhos, tá? Então, o que acontece? Os bebezinhos que vão crescendo, né, conforme eles vão crescendo, eles vão aumentando o tempo de ciclo. Então, às vezes 40 minutos, 60 minutos, depois 70, 90, e às vezes você chega lá em 120 minutos, mais ou menos padrão do ciclo de sono do adulto, né? Só que esses 40 minutinhos, às vezes 60, entre 40 e 60 minutinhos, é o padrão normal do ciclo de sono de um bebê. Mas é importante vocês entenderem que uma soneca de 3 horas não significa um ciclo, tá? Ele fez vários ciclos ali dentro de uma soneca de 3 horas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas o que é importante entender agora? Que o bebezinho que tá fazendo soneca curta, sonequinha de 20 minutos, no máximo aí 25, meia hora, esses bebês não estão fazendo o ciclo completo, né? Eles não estão entrando em todas as fases do ciclo do sono e não estão provavelmente conseguindo relaxar direitinho. Ou seja, o que é isso? É aquele bebê que faz 20 minutinhos de soneca, às vezes faz meia horinha de soneca no máximo aí e acorda irritado, ou passa pouquíssimo tempo e já quer dormir de novo, né? Então, esses bebês não estão conseguindo relaxar durante essa soneca e nem fazer as atividades que eles precisam, né? De maturação do cérebro, de organização da memória, essas coisas, tá? Então, é importante que vocês entendam que se a soneca está muito curtinha, né, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com essa soneca, o porquê que essa soneca está tão curta e tentar, de fato, aumentar um pouquinho essa soneca para o bebê fazer pelo menos um ciclo, desde que um ciclo seja suficiente para ele acordar alegrinho. Se com um ciclo o bebê acorda irritado, bravo, a gente tenta chegar em 2 ciclos, tá? Emendando um ciclo no outro. Isso é super importante, tá? Para vocês prestarem atenção aqui. Vocês sempre perguntam, quantas sonecas, então, é normal ter? Como eu falei para vocês, vai variar de cada bebê, mas qual que é o padrão, mais ou menos? Qual que é a ideia, mais ou menos, que a gente entende? Dos bebezinhos, tá? Até os 3 meses. Eu costumo falar pra vocês que, geralmente, assim, pelo menos até a 4ª semana de vida, de 0 a 4 semanas, que é o primeiro mês de vida, não tem soneca. Não existe soneca. A gente não consegue identificar uma soneca aí, porque ela se mistura com o ciclo de sono noturno também. Então é muito confuso, não dá pra gente separar e nem cientificamente são separadas, não é separado o sono entre sono noturno e sonecas do dia, tá bom? Então, esquece essa situação aí até 4 semanas de vida, até o primeiro mês. Depois do primeiro mês ali, né, quando começa de 4 a 8 semanas, a gente começa a esboçar uma soneca, as crianças começam, de fato, a demonstrar alguns indícios de que o sono noturno está um pouquinho melhor do que o sono do dia, mas acima de 12 semanas, tá? A partir da 12ª semana, a gente já tem, de fato, as sonecas estabelecidas, tá? Então, aí, de 8 a 12 semanas, alguns bebês a gente já consegue identificar bem, tá? Mas com 12 semanas todo mundo já faz soneca, porque eles já estabeleceram o ritmo circadiano, né? Aquele que é regido pelo dia, pela noite, pelo sol, né? Pela escuridão. Então, tudo isso eles já se acomodaram, já se acertaram. Então, a partir do 3º mês de vida, a gente consegue caracterizar o que é soneca, diferente do que é o sono noturno, tá? Se o seu bebê com 3 meses tá fazendo um sono à noite igual um sono do dia, todo bagunçado, todo picado, e ele não é prematuro, tá, gente? Não esqueça que os bebês que são prematuros, eles têm que fazer uma correção da idade. Então, não adianta a gente querer ter o mesmo padrão para o bebê prematuro para um bebê a termo, tá? Acima de 37 semanas, tá bom? Então, voltando aqui, é importante que vocês entendam isso, que o padrão das sonecas com 3 meses, você já tem que ser característico. Não dá mais para estar aquela bagunça de sono noturno e sonecas do dia, tá? Então, de 2 a 3 meses, esses bebês têm, em média, 5 sonecas, tá? Alguns mais, outros menos, mas é no máximo entre 4 e 6, com uma média de 5 sonecas para os bebezinhos de 2 a 3 meses. Os bebezinhos de 4 a 5 meses já fazem média de 4 sonecas, tá? Diminui um pouquinho, sempre vai diminuindo conforme o bebê vai crescendo. Isso entre 4 e 5 meses. Aí, quando vai de 5 meses até 1 ano, tá? Aí alguém falou da bebê de 8 meses aqui. Bebezinhos de 5 meses até 1 ano, eles já têm em média, tá, gente? 3 sonecas. Lembrando que alguns podem fazer 4. Um bebê que dorme a noite inteira, mesmo tendo uma soneca a mais do que o convencional, digamos assim, se tá dormindo bem a noite inteira, não tem por que mexer nisso. É padrão desse bebê e tá tudo bem. Não vamos interferir, tá? E os bebezinhos, a partir de 1 ano, né? De 1 ano até 3 anos, esse bebê já tem 2 sonecas em média, uma de manhã e uma de tarde, tá?
E os bebezinhos, aí depois de 3 a 5 anos, vai caindo para uma soneca só e geralmente com 5 anos eles não precisam mais de sonecas. Geralmente, tá, gente? Então quem tem bebê maior, quem tem irmãozinho mais velho aqui, não se esqueçam que não é padrão, mas em geral não precisam, tá? E lembrando que as sonecas, né, principalmente para essas crianças maiores, a gente tende a puxar elas um pouquinho mais para mais cedo, né? Então vamos fazer aí pelo menos por volta para esses bebês maiores, tá, gente? Essas crianças aí de 3 anos, 5 anos, sonequinhas aí por volta de 2 horas da tarde, 3 no máximo, para não interferir no sono da noite mesmo.